nome é Eduardo Moraes, eu sou gestor de renda variável da Claritas e hoje nós vamos comentar a performance dos fundos Claritas Long Short, Claritas Valor e o Claritas Long Bias para o mês de julho de 2024. Tá? Primeiro, começando um pouco sobre o cenário internacional, esse último mês tivemos aqui alguns dados benignos de inflação dos Estados Unidos e de uma moderação da atividade econômica, uma piora na margem ali nos dados do mercado de trabalho, tá? O que reforçam a tese de um início do ciclo de afrouxamento monetário dos Estados Unidos a partir de setembro. Tá? Esse já era o nosso cenário base. O Principal tinha dois cortes acontecendo esse ano, e com esse dado recente de mercado do trabalho, se começa a ganhar mais probabilidade desse cenário. Inclusive, a Principal revisou o cenário para 3 cortes a partir de setembro. Tá? E aqui um pouco a novidade como foi um dado bem mais fraco do que o esperado, é a gente voltar a discutir um cenário onde você possa ter uma recessão nos Estados Unidos. Tá? Não é o nosso cenário base, mas voltou ao radar. E com isso, se de fato o Fed começa a cortar em setembro, ele se junta ali ao ECB e ao Reino Unido, que já iniciaram seus ciclos de cortes monetários. Nesse inteirinho, vindo já aqui para o mercado doméstico, tá? Os números de atividade no Brasil, de uma maneira geral, estão vindo todos para o lado mais positivo. A gente está em termos de desemprego no low histórico de desemprego, renda real crescendo na casa de 9%, uma série de outros indicadores de serviços também vindo para o lado positivo, tá? Ciclo de crédito também benigno. Então, de certa forma, para a atividade econômica, um cenário mais positivo. Inclusive, nos parece que em algum momento a gente estava muito preocupado com o impacto negativo do PIB do desastre do Rio Grande do Sul. Nos parece que vai ser bem menor do que antes estimado. A gente tem como premissa para esse ano o crescimento de 2,1% do PIB, estamos bastante confortáveis com esse número, e se tivesse que revisar, nos parece que você teria mais upside risk do que a chance seria maior de revisar para cima do que para baixo. Tá? O cenário de atividade está tão bom que, no final das contas, gera um pouco de preocupação na dinâmica de inflação. A gente ainda está vendo aqui um copo meio cheio, a gente está estimando uma inflação aqui na casa de 4,1% para o ano, tá? Mas aqui talvez o balanço de risco seja mais para ser um número um pouco maior do que um pouco menor. Tá? Então, esse é o contexto que a gente está vivenciando aqui em julho. Quando a gente vai olhando aqui para o micro, estou gravando aqui um pouco mais tarde do que o usual, tá voltando de férias, mas quando a gente olha aqui, a gente está praticamente encerrando aqui o ciclo de divulgação de resultados do segundo trimestre, e mais uma vez, sob a ótica das empresas, está uma dinâmica de resultados muito forte, tá? Então, é um pouco essa dinâmica. Esse mês, você já teve, em termos de ativos de risco, bolsa subindo 3%, alguma coisa na casa de 3%. Tá? Apesar disso, juros juros abriu e câmbio desvalorizou um pouco. Acho que tem um pouco a ver com a dinâmica política, onde o Congresso dá um sinal de que essa agenda fiscal calcada quase que exclusivamente em mais arrecadação chegou à sua exaustão. Eu faço aqui um paralelo com o cenário que a gente teve no começo do ano passado, quando se divulgou a dinâmica se divulgou o arcabouço fiscal, onde você teve câmbio valorizando, juros fechando, mas a bolsa caindo. Por quê? Porque a bolsa aqui ia pagar a conta. Agora, de certa forma, é um inverso disso, né? O Congresso sinaliza aqui que você não tem mais espaço para aumento de arrecadações, e aí o fiscal volta para o radar. Como é que você equilibra? O Congresso, o governo, a equipe econômica sinalizaram um pente fino ali nos benefícios fiscais, em busca de fraudes, um contingenciamento ali na casa de 15 bi. São todas sinalizações positivas, tá? Mas ainda evitando os grandes
mais liberdade, mais liberdade ali na gestão dos gastos públicos, alguma reforma maior que desse mais credibilidade, tá? As desindexações, por exemplo. Então, o tema fiscal segue sendo o nosso calcanhar de Aquiles, mas, de novo, olhando para as empresas, gente, apesar de todo esse cenário positivo de atividade, as empresas performando super bem, a gente está vendo aqui o lucro das empresas crescendo na casa de alguma coisa como 25%, principalmente das empresas domésticas, ex-Petro e Vale. Tá? Então, uma dinâmica bem positiva aqui de crescimento de lucro para as empresas, e até o mês passado, uma dinâmica de preço muito para baixo, onde você teve muito resgate na indústria local, resgate também, saída de investidor estrangeiro, que começa a virar. Em julho você já teve o primeiro mês aí de entrada de investidor estrangeiro, e em agosto a gente segue, eu estou gravando aqui no dia 13, 14 de agosto, e você começa, você está com entrada novamente, tá? Então é isso, vamos dividir com vocês alguns slides, aí vamos entrar um pouco mais no detalhe dos principais fundos. Começando aqui pelo Claritas Long and Short, ele subiu 1,40, o equivalente a 155% do CDI no mês de julho. No ano ele sobe 5%, 4,99%, 81% do CDI. Aqui a gente volta a alocar um pouco de risco. Você teve nos últimos meses um pouco de risking aqui do fundo em função de alguns stops que foram atingidos. A gente volta a buscar tomar um pouco mais de risco no Claritas Long and Short. Termos de exposição bruta e líquida, 47% de exposição bruta. Isso aqui é ajustado pelas posições indiretas via índice. Net, exposure net aqui na casa de 14,34 e ajustado por beta 17%. Principais destaques em pares, Cosan contra São Martinho. Ação direcional, Vamos e direcional, os principais destaques. Ação short contra índice, São Martinho, Auren. Ação long contra índice, Sabesp e Tenda. E Vibra, tá? Como os principais destaques positivos. Passando aqui para o Claritas Valor, ele subiu 3,84 contra 2,90 do IBX. No ano, o fundo ainda cai 2,04 contra 4,51 do IBX, conseguindo defender aqui um pouco dessa queda do IBX year to date. Principais destaques do fundo no mês: Sabesp, Vamos, Vibra, PetroRio, Direcional, Itaú, e aí a contribuição negativa de Energisa, Intelbras e Petrobras, tá? Principais mudanças aqui no portfólio, gente. A gente fez uma mudança, a gente saiu de PetroN e voltou para PetroPN, tá? Basicamente, em algum momento ali acho que foi em torno de março, abril, o prêmio da ON estava em apenas 2,5%, 3%. Tá? E coincidiu justamente no momento que ter ON, ter direito de voto, gera algum benefício, que foi a época da Assembleia, então a gente migrou integralmente a posição para a Petro ON. Agora que o prêmio da ON voltou para uma normalidade ali na casa de 8%, a gente retorna para a Petro PN. Dividendo é igual, é sempre melhor o carry na PN do que na ON, tá? Fizemos aqui uma redução em Vale, abrindo espaço para colocar um papel novo, Suzano, no portfólio, tá? A Suzano acabou um ciclo de investimento bastante relevante, com a nova planta, Cerrado, e na margem gera bastante caixa. Com a entrada dessa capacidade, você pode ter aqui, é provável que você tenha um ciclo de baixa no preço de celulose, mas pelo que a gente consegue visualizar para os próximos anos, você tem um período relativamente grande, sem grandes entradas de capacidade adicional, tá? Então a gente está se antecipando aqui um pouco de um ciclo um pouco mais longo em celulose, lembrando que Suzano é o líder mundial da produção de celulose, é a empresa de um dos menores custos caixa, se não o menor custo caixa do mundo,
tá? Então, em termos qualitativos, é uma empresa que a gente admira bastante. Eu acho que compõe bastante o portfólio nesse momento, tá? Ajuda a fazer um bom balanceamento de risco-retorno. Então foram essas as mudanças que a gente fez aqui na temática de exportadoras, basicamente estável. A ideia não é aumentar as exportadoras, eu quero estar mais direcionado aqui às empresas domésticas, tá? Quando a gente olha aqui para o tema valor, a gente fez um aumento aqui na Sabesp. Basicamente, esse aumento de 4,27 para 5,44 em grande parte foi performance e também uma pequena alocação que a gente recebeu aí no deal, menos do que a gente gostaria, mas recebemos alguma alocação, tá? Fizemos aqui também uma redução na Energisa, tá? Aqui para abrir espaço para colocar Equatorial. É um pouco do que eu tenho falado, gente. Essa queda da Bolsa Brasileira em um momento de forte alta do lucro das empresas gera uma oportunidade da gente conseguir comprar ativos de grande qualidade em patamar de valuation muito atrativo. Tem muitos anos que a Equatorial não entra no nosso portfólio. Por quê? Porque justamente ela historicamente sempre negociou com um prêmio de valuation muito alto. Nesse momento não está. Então, nesse momento, a gente usou como oportunidade para adquirir Equatorial. Tá? Mês passado, eu comentei algo similar em relação a Localiza. Tá? Então, é um momento muito interessante. Acho que muito tempo na minha carreira que eu não vi uma oportunidade tão grande de comprar ativos de alta qualidade e um valuation tão interessante. Tá? Em geral, qualidade no Brasil é um fator de investimento relativamente caro. A gente nesse momento está atipicamente barato. E aqui, gente, a gente tomou, ainda no tema valor, a gente tomou a decisão aqui de zerar a posição em Santos Brasil. Logo depois do anúncio da redução de capital, tá, que é uma maneira da empresa, maneira bem inteligente da empresa de readequar a sua estrutura de capital. A gente gostou bastante desse movimento da empresa. Os papéis reagiram, precificaram bem isso e a gente tomou a decisão de zerar, basicamente porque depois de uma performance extremamente forte esse ano, basicamente para abrir espaço para novas ideias, tá? Reciclar um pouco o portfólio. Seguimos gostando bastante do fundamento e da qualidade de Santos Brasil, tá? Direcional, aqui a gente fez uma pequena redução. Aqui, gente, entre direcional e Cury, a gente taticamente muda de uma para outra, mas seguimos gostando bastante das duas empresas da temática de baixa renda, tá? As prévias operacionais muito fortes de ambas as empresas. Açaí, a gente terminou de zerar. Aqui a gente se decepcionou um pouco com a evolução da dinâmica. A gente começa a perceber uma certa mudança ali no modelo de negócios, com um aumento muito grande do serviço, do número de SKUs por loja. Tá? E agora a última novidade é a possibilidade em algumas lojas de se fazer parcelamento. Isso na nossa cabeça muda o conceito, muda o formato do atacarejo. Não era essa a proposta inicial da empresa. Então, na nossa cabeça, a gente está aqui para tentar entender o que é que será esse formato e qual é a competitividade desse formato. Porque você tinha o hipermercado lá atrás, você criou o formato atacarejo, heavy discount, com pouco, e para ter esse heavy discount você tinha menos SKUs e em alguns no início você tinha que pagar, não podia nem pagar com cartão, e tá migrando para ter mais SKUs, para ter parcelamento. Para mim desvirtua um pouco o modelo de negócio, tá? Então a gente tomou a decisão de zerar. E aí, por fim, aqui na dinâmica de crescimento, um novo papel também, Redditor, tá? Que entrou aqui. É mais uma das que, assim como eu falei de Equatorial, mais uma que papel que já no passado chegou a negociar 50 vezes PI, a gente está vendo negociando aqui na nossa conta alguma coisa como 14 vezes PI para 2025, tá? Então a gente também entende que é um valuation bem interessante para a nossa avaliação qualitativa de Redditor. Seguindo aqui para o Claritas Long Bias,
subiu aqui 3,80, no ano cai 0,87. Aqui um pouco a foto da carteira, essa carteira deriva do Clartas Valor, alguma coisa aqui como 29% de gross exposure derivando do Clartas Long and Short, e uma put aqui na casa de 20% vindo como proteção, tá? Quando a gente olha aqui o resultado a composição do resultado do mês, 3,75 vindo da carteira do valor, 0,27 vindo aqui das estratégias derivadas do long and short, 0,16 negativo vindo aqui de proteção, tá? Para 3,80 como a performance total, exposição líquida aqui na casa de 85,5%, exposição bruta na casa de 121%. E líquido ajustado pelo delta das opções de 80%, tá? Principais cases, comentar um pouquinho aqui em termos do deal da Sabesp. Gente, as good as it gets. A regulação ficou espetacular. Sócio estratégico não poderia ser melhor, tá? A gente vê com a governança, o sócio estratégico, a gente vê com muitos bons olhos o que o governador Tarcísio conseguiu fazer, tá? Aqui a gente pega um pouco o múltiplo EV/RAB. Hoje a gente vê um EV/RAB justo aqui na casa de 1,07. Quanto mais eficiência e a Equatorial conseguir agregar, mais esse múltiplo poderia crescer aqui, tá? E a gente vê aqui uma RAB líquida na casa de 92 bi e meio para 2025. Então a gente estaria falando aqui um múltiplo, um preço target na casa de 110, 120 reais. É o que a gente estaria vendo nesse momento, tá? Em termos de corte de custo, vale mencionar os últimos 4 empresas aqui da Equatorial conseguiram entregar na casa aqui de 35% de redução de custos nos primeiros 3 anos de operação, e olha como é que você tem aqui espaço de custo para ser cortado na Sabesp quando você olha vis-a-vis os pares, tá? E é muito importante que, pelo modelo regulatório, esse primeiro ciclo, até 2029, a empresa fica com 100% dos ganhos de eficiência que ela conseguir capturar. Divide com o consumidor 50% no ciclo de 2030 a 34, 75% 35 a 39 e 90% em diante. Então, isso aqui é muito importante para você ter um ganho de EBITDA e conseguir, com isso, fazer a universalização, tá? E aqui, gente, essa é a dinâmica que a gente está vendo. Então, você tem aqui uma forte elevação do CAPEX. A gente modela o CAPEX aqui de 25, 26 praticamente sem eficiência nenhuma, porque em grande parte ele já está contratado, e a gente assume uma eficiência na casa de 20% para os anos seguintes, tá? Então, mesmo com essa elevação forte do CAPEX, como a gente está modelando aqui um ganho de eficiência que será capturado pela empresa, a alavancagem da empresa fica bem controlada, na casa de 1,7, 1,8 vezes, tá? Então, até 2029, que é o momento em que ela universaliza a prestação de serviços. Nesse momento, a gente acredita que no cenário, o nosso cenário base, é um cenário talvez até conservador. Nesse momento aqui, a gente acredita que você teria um pagamento de dividendo extraordinário para reequacionar a sua estrutura de capital e ir para alguma coisa mais palatável, na casa de 3 vezes na debt/EBITDA. Tá? Então, é esse o cenário que a gente está vendo. Você teria aqui um dividend yield crescente ao longo do tempo, e aí em 2030 você teria quase 10% de ordinário, mais 40% de extraordinário, quase 50% de pagamento, potencialmente. Essa é uma forma de modelar, tá, gente? Não significa que é isso que vai acontecer. Provavelmente não. Provavelmente a readequação da estrutura de capital pode vir por dividendo, pode vir por recompra de ações e pode vir por M&A. Você tem muita oportunidade de consolidação dentro do próprio estado de São Paulo e inclusive fora do estado de São Paulo, tá? Então, como a gente prefere não modelar a aquisição, a gente modela uma reestruturação da estrutura de capital via dividendos, que
de todas as maneiras possíveis, me parece que é a mais conservadora. E aqui a Equatorial, só queria chamar a atenção que naquele nosso cenário base da Sabesp, olha que interessante, do preço que ela pagou pelos 15% da Sabesp, considerando aqui o que ela vai receber de dividendo e o extraordinário que a gente modela lá em 2030, ela tem o payback nesse período. O payback é essa área achurada aqui. Tá? Então ela consegue ter o payback nesse período apenas com fluxo de dividendo. Tá? Olha que interessante. Na nossa conta, a TI real dessa aquisição que a Equatorial fez é na casa de 14,6%, tá? Por ter comprado por R$ 67. Já agregou bastante valor em função do preço da Sabesp hoje está quase R$ 100, 97 e alguma coisa. Tá? Então é bem interessante e dá uma balanceada melhor, começando a desconcentrar de distribuição de energia a dinâmica, a soma dos ativos da Equatorial. Tá? Queria chamar aqui a atenção também a opcionalidade que a Equatorial tem de reciclar capital em transmissão. Na nossa conta, eles já fizeram 840 milhões aqui de venda de equity em transmissão, mas levando junto uma dívida de 350, então corta a corta, a gente está falando aqui de na casa de 1.200 de EV que ele vendeu, com uma TIR para o comprador na casa entre 7% e 9%, acho que mais para 7% do que para 9%. Então, gente, no limite, se ele reciclar todo o business de transmissão, ele mais do que gera dinheiro, recursos para pagar integralmente a Sabesp, tá? E aí uma reciclagem muito interessante, onde você está vendendo ativos aqui na casa de 7% a 9% e aplicando a 14%, 15%. Tá? Então chama bastante atenção. A alavancagem sob controle ao longo de todo o período, tá? Na casa aqui de 3 vezes, que é o nível que a gente entende um nível saudável de alavancagem. Por fim, falando aqui de Redditor, eu vou deixar para falar de Suzano no próximo call, para não terem muitos casos num call mensal, não ficar muito longo. Mas olha aqui a dinâmica de crescimento de leite. Grande parte desse crescimento aqui é orgânico, está dentro de casa. Hoje a empresa já está com 10,6% de market share, conseguiu fazer um belo trabalho em 23, tá? De consolidação. Aqui, gente, é um pouco a piscina onde eles estão inseridos, tá? É o tanto de despesas com saúde. Olha como é que cresce isso ao longo do tempo, tá? O número de usuários nem cresce tanto. Se você pegar, fez um pico aqui em 2014, só recuperou agora, mas você tem aqui o gasto total tem crescido bastante. Ela comprou a Sul América, então ela hoje consegue, de alguma maneira, fazer um produto da Sul América muito ligado à rede de serviços hospitalares e de diagnóstico que ela tem dentro de casa. É uma maneira de certa forma, verticalizar parte da prestação de serviço, que eu acho que é o segredo desse setor para o médio e longo prazo. Quanto mais verticalizado você tiver, melhor será a sua competitividade. Tá? A gente estava um tanto quanto preocupado com a questão do Bradesco. O Bradesco é um grande pagador da Redditor, e quando a Redditor comprou a Sul América, que é um grande competidor do Bradesco, a gente ficou um pouco preocupado com essa dinâmica competitiva, mas recentemente eles fizeram um joint venture colocando alguns hospitais do Bradesco, alguns hospitais da Redditor, eventualmente vão fazer investimentos através dessa joint venture. Eu acho que de certa forma deu uma pacificada nessa relação entre esses dois players relevantes aqui no setor de saúde, tá? Aqui só colocando um pouquinho a evolução do crescimento do EBITDA e da margem EBITDA. E outro ponto importante os recebíveis, tá? O setor está sendo muito pressionado, muitas empresas não estão conseguindo. Olha a evolução de algumas empresas aqui de aumento do dia de recebíveis. Quando a gente vê a Redditor, está com a dinâmica bem tranquila, tá? Bem melhor do que seus pares. Então isso mostra um pouco a qualidade da Redditor.
em função disso aqui. E aí, por fim, em termos de valuation, a gente está vendo aqui alguma coisa na casa de 14 vezes de PI para 2025. Esse papel já negociou em alguma coisa na casa de 50 vezes lá atrás, tá? Então a gente vê com muito bons olhos e se esse ramp-up da capacidade acontecer como a gente está visualizando, esse papel vai ficar extremamente barato em muito pouco tempo, tá? Então é um pouco isso que eu tenho para dividir com vocês, gente. E deixa eu até tirar aqui a tela. Qualquer interação adicional, qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato, tá? Muito obrigado e até o próximo mês.